A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, a edição 201. O meu nome é Felipe Mendonça e hoje nós teremos daqui a pouquinho uma conversa bem interessante que a Débora Prado conduziu com dois professores amigos da casa. O primeiro é o professor Márcio Sherman, ele é doutor pelo Santiago Dantas e é professor adjunto do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Grande Dourados. A gente tem muitos amigos lá no UFGD. O Márcio Sherman é um deles. E o Márcio vem acompanhado de um outro pesquisador, o Vitor Miranda, que é professor adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ele também é pesquisador do NUSP-UFPR, que é o Núcleo de Pesquisa em Sociologia Política Brasileira, e também do Observatório das Elites Políticas e Sociais do Brasil, da Universidade Federal do Paraná. E atualmente o Vitor está como pesquisador visitante em ciência social computacional lá na Alemanha, que é de onde ele fala no episódio de hoje. A Débora que conduz a conversa, eu não pude estar, nem Geraldo nem Carol, e eles falam sobre um estudo recente que o Márcio e o Vitor fizeram, um estudo ainda exploratório, sobre grupos anti-ciência e grupos bolsonaristas nas redes sociais, especialmente o WhatsApp. E aí os dois aí falam um pouco sobre essa pesquisa, sobre alguns componentes, né, que nos ajudam a entender o discurso bolsonarista e o discurso anticientífico que a gente vê aí hoje tão próximo de nós, né? Bom, vamos direto para a conversa, mas antes eu só queria pedir para que você aí, se considera apoiar esse projeto de divulgação científica na área de relações internacionais, acesse lá o nosso site, que é o chutandoaescada.com.br/apoio. Lá você encontrará várias formas de apoiar o Chutando a Escada. Desde da gravação desse episódio até hoje, né, muita coisa aconteceu. A gente teve movimentações recentes aí entre os caminhoneiros. A gente teve também o caso do deputado federal Daniel Silveira, que foi preso em flagrante depois de ameaçarem soltar ministro do Supremo Tribunal Federal, usando para isso o YouTube, né? Então a rede social é um elemento central aí, inclusive dando flagrante, que é interessante. A gente também viu recentemente aí a história do tweet do ex-general Vilas Boas, que ameaçou a Suprema Corte ali um pouco antes do julgamento do habeas corpus do Lula, e aí o tema voltou. Ou seja, desde a gravação desse episódio até hoje, a rede social é sempre um elemento central para entender a política contemporânea, e é um pouco isso que o Márcio e o Vitor vêm falar aqui com a gente, junto com a Débora. Eu espero que vocês gostem do papo. Aqui com o Márcio Sherman, que eu conheço há bastante tempo, né? O Márcio é doutor em Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantas e é professor adjunto do curso de Relações Internacionais
da Universidade Federal de Grande Dourados. E eu estou também, junto com o Márcio, com o Vitor Garcia Miranda, que é professor adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Sociologia Política Brasileira, Observatório das Elites Políticas Sociais do Brasil. E atualmente ele é pesquisador visitante no Leibniz Institute for the Social Science, na Alemanha. Tudo bem, gente? Prazer ter vocês aqui para gravar com a gente. É uma honra tê-los aqui para a gente bater esse papo. Tudo bom? Tudo bem. Prazer é nosso de estar aqui dialogando com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Depende do horário. Agradeço demais, Débora, o convite. Não só por poder falar, mas por reencontrar vocês, né, depois de um bom tempo já. É verdade, muito tempo. Mesmo que online, né? Agora a gente já reconhece que é um encontro. Quando a gente conversa assim, né? Por videoconferência. Prazer ter vocês aqui. E, bom, a ideia de bater esse papo surgiu, né, depois de ler um trabalho de vocês sobre os relatos de uma jornada exploratória por grupos aí com viés anti-ciência. E aí a gente vai abordar aqui no nosso papo como tá, né, essa discussão, esse movimento das notícias falsas, da disseminação nas redes sociais, principalmente aí no WhatsApp, né, como que o que a gente encontra nesse universo, né? Como tem sido esse movimento. Quero saber um pouquinho de vocês, mas queria que vocês comentassem pra gente aqui como é que foi a ideia de onde surgiu a ideia de escrever sobre isso, como que foi a experiência de vocês. Queria ouvir um pouquinho mais. Eu acho o seguinte, Débora, estava até pensando aqui agora, como eu e o Vitor, nós, né, estamos alocados no Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul é um estado uma população bastante conservadora em geral, e era muito comum, já isso há alguns anos aí, nós nos depararmos com comentários, vamos dizer assim, excêntricos, para dizer o mínimo, e em notícias, né, do próprio estado, aquela coisa de ler os comentários de notícias, né? E eu acho que a partir de 2017, se eu não me engano, ou 18, foi quando teve a greve dos caminhoneiros, a gente e um compartilhava com o outro, né? Falei, cara, olha isso aqui, que coisa medonha e tal. E aí, quando começou aquele movimento da greve, nós estávamos assim, ele era um movimento descentralizado e bastante fomentado, levado por rede social. Aí uma curiosidade, né, científica, enfim, algumas agendas mesmo de pesquisa, de interesse, na verdade, nosso, nem de pesquisa. Nós acabamos, acho que foi o Vitor que encontrou um grupo gigantesco no Facebook de caminhoneiros que discutia a greve e questões relacionadas, e falou, pô, vamos ali, vamos acompanhar para ver o que está rolando aí, como é que é esse movimento, liderança, coordenação e tudo isso. E ali, acho que foi ali que começou, né, Vitor? Uhum. Eu acho que foi por ali, muito, assim, curiosidade intelectual, nós dois, né, nós somos cientistas sociais, a gente se interessa por comportamento humano, por tomadas de decisão e avaliação baseadas em valores, e compartilhamento simbólico, né, que existe desses valores. Então, assim, muito por curiosidade intelectual, a gente se aproximou daquilo que estava circulando de informação ali, né? E pensando assim, problematizando o seguinte, o que está unindo, né? O que está unindo essas pessoas todas aqui? Sendo um movimento descentralizado, envolvendo muita espontaneidade de engajamento, o que está fazendo isso, né? E aí a gente começou a buscar informações, digamos assim, no submundo das redes sociais para tentar compreender a maneira como as pessoas estavam incorporando essa espécie de expressão coletiva a partir daquele momento. Foi. Primeiro semestre, acho ainda, né? 2018. E aí, a partir dali, né? Porque assim, a gente escuta, né? A gente fala, sabe que existe, né? Mas está imerso naquele submundo, vamos dizer assim, porque é um outro universo. Ele foi uma experiência bastante chocante, por um lado, e por outro lado, aguçou ainda mais essa curiosidade. Então,
Eu falei, não, vamos mergulhar aqui. Né? E aí já tinha ali, naquele momento, um movimento nesse grupo muito forte pro Bolsonaro. O Bolsonaro, ele, né, incentivou ali naquele momento a greve e tal, ele começou a despontar, e a gente viu ali uma força dele, né, da imagem dele, que ela ainda não estava plenamente compreendida pelo mainstream, vamos dizer assim, né, pela mídia mainstream. E aí a proximidade com a eleição fez a gente continuar acompanhando, e dali nós começamos a entrar em outros segmentos, vamos dizer assim, porque uma das coisas que unia aquele pessoal todo, ou que pelo menos que perpassava uma grande parte deles, era a questão religiosa. Isso eu lembro muito claramente. Um discurso religioso, né? Quando eu digo religioso aqui, eu estou dizendo eminentemente neopentecostal. E aí nós fomos daquele grupo, um dia a gente achou um link para um grupo de WhatsApp de neopentecostal. Aí a gente, vamos nessa? Vamos nessa. A gente entrou e começou a acompanhar. E aí, saindo do Facebook para o WhatsApp, a gente viu que no WhatsApp a coisa era ainda mais intensa, uma amplitude muito grande. Naquela época, não havia limites, né, de pessoas por grupo, de compartilhamentos, então era muito forte, e aí a gente começou a acompanhar já o período eleitoral e tudo mais. Eu diria assim que nós acabamos percebendo um elemento comum entre esses vários grupos, e aí fez com que a gente fosse buscando, né, nesses grupos, mais e mais grupos para tentar compreendê-los. Eu diria que a gente foi movido por um problema clássico das ciências sociais, que é tentar compreender o outro sujeito por meio de uma interlocução, né? Um problema clássico que, inclusive, etnograficamente é resolvido, né? O etnógrafo vai lá, vai em campo, vai conversar com as pessoas, vai tirar registro das coisas e vai escrever uma etnografia, né? A gente foi movido por isso, tentar se aproximar do outro, né? Tentar se pôr no lugar do outro, tentar sentir como o outro, num sentido exploratório etnográfico mesmo. E o interessante é que a gente foi percebendo que entrava grupo, saía grupo, havia uma espécie de comportamento similar entre os grupos, que envolvia um conjunto de técnicas performáticas, né, de como se comunicar, como se portar para ser parte daquele grupo, e um conjunto de valores também que envolve hoje o que é discutido, né, como negacionismo, e que diz respeito a negar-se, por exemplo, acreditar-se em teorias conspiratórias, crer-se que existe algum tipo de dominação global exercida pelos poderosos, assim, no sentido abstrato, né? Como que existiria uma elite empresarial global que comandaria o mundo e que seria necessário que o povo, e o povo sendo aqueles grupos de WhatsApp, né, se mobilizassem contra essas forças que seriam dominadoras do sistema, né? A gente percebeu que esse elemento era presente em diversos grupos, né? Entre caminhoneiros, entre grupos neopentecostais, entre grupos que possuíam crenças esotéricas. E aí foi chamando a atenção da gente que havia também um esvaziamento de identidade, sabe? Até na contramão daquilo que a gente acreditava lá no começo. A gente achava assim, bom, como cientistas sociais, a gente se aproxima do grupo. Eu trabalho com métodos, né? Eu sou professor de métodos, sou especialista, pesquiso método, então me interessa tanto dados quantitativos quanto qualitativos. A minha ideia era, não, se aproxima dessas pessoas, né? E se coloca em posição de alteridade e aprende-se com a cultura delas, né? Clássico da etnografia. Absolutamente isso não foi possível, né, em todos esses grupos. Esses grupos possuem um comportamento automatizado e mimético em relação a algumas referências comunicacionais, ou seja, algumas mensagens padrão são colocadas ali e todo mundo se engaja repetindo aquilo que foi colocado. E esse engajamento se dá assim, a gente conseguiu
perceber, sentir ele ocorrendo entre as pessoas de verdade, né, conforme mensagens automatizadas, né, e quem detém a técnica de replicar mensagem automatizada em WhatsApp, por exemplo, se sobressai nesse sentido. Você coloca uma série de avalanche de mensagens em massa sendo repetidas, e aí, aos poucos, as pessoas pertencentes àquele grupo vão se engajando e vão incorporando aquilo e repetindo aquilo que foi previamente estabelecido para se ser replicado. Então, isso chamou demais a atenção nas nossas experiências ali, né? Eu queria só salientar uma questão, assim, existem os grupos automatizados no sentido de robôs, né? Isso a gente detecta, são números internacionais, geralmente de países não lusófonos, mas eu acho que quando o Victor estava falando ali atrás, ele estava se referindo ao seguinte, eu tentar... o que a gente chamou de comportamento mimético, ele é por si só um tipo de automatização, ainda que personalizado. Então, as pessoas, elas, diferentemente da maioria das teorias aí da ciência política e tal, aquelas que fazem uso da teoria da escolha racional, ali é puramente mimético, né? Então, a gente pensando aí nos grupos neopentecostais, você tem, sei lá, um pastor líder de grupo, que toda a oração dele, eu acho que é interessante a gente dar o exemplo aqui, ele começa por ó Deus amado, ó Deus querido, ó Deus poderoso, e aí ele fala o resto. Então as outras pessoas começam a falar isso também, né? Então, assim, isso vai se difundindo de uma forma muito rápida, e eles ficam muito parecidos. Em grupos estritamente bolsonaristas, né, a gente tem o que a gente chamou de grupos orgânicos, que são grupos de pessoas, né, pró-Bolsonaro, que criam e interagem, e tem alguns grupos que a gente vê um elemento de coordenação mais forte, né? Existia lá uma lista de grupos por UF, pelo menos um por UF, e alguns tinham muitos, São Paulo tinha muitos mais, com notícias que eram disparadas ao mesmo tempo, em todos eles, e que depois você via uma pessoa que estava nesse grupo em um outro grupo orgânico replicando aquilo ali. Então também existe um tipo de mímese aí no padrão, nos grupos bolsonaristas também. E, em geral, as pessoas seguiam apenas pela manchete da notícia, né? São aquelas notícias daqueles portais, enfim, né, de mídia de extrema-direita. Elas seguiam, elas não leem, a gente tentou, né, em algum momento, colocar o contraditório ali, né, na época do Queiroz e coisas assim, mas será que o capitão é verdade e tal? E não há espaço para diálogo, não há espaço para debate, né? Então, nesse sentido, fica uma coisa automatizada, em alguns pensando em termos de máquina mesmo, né, de tecnologia, e em outros o comportamento humano se torna automatizado, né? Eu acho que isso é talvez o mais assustador. Eu acho interessante, se a gente contextualizar, né, tem todo um debate aí que envolve princípios relacionados à liberdade, né, que é um princípio básico de direito civil, um direito fundamental, né? Você tem uma preocupação com a integridade do indivíduo e a possibilidade desse indivíduo conseguir se expressar livremente. Tem todo um debate sobre isso que envolve, dentro de um regime democrático, a necessidade de se manter redes sociais livres, né, para as pessoas se comunicarem, se expressarem. Mas uma coisa que chamou muita atenção da gente, né, e que a gente pode dizer assim, que é um negócio embrionário ainda, né, dentro dos debates acadêmicos que a gente vê aí a respeito, é o fato de que esse entendimento de que basta os indivíduos serem colocados com o celular na mão ou com o computador na mão, né, e serem livres para se expressar, que você tem ali o estabelecimento de um direito fundamental, né, consolidado, a liberdade para ele se comunicar, de que isso, numa era em que a gente tem o volume de, primeiro, armazenagem de dados, e segundo, a velocidade de processamento desses dados, tal como a gente tem hoje, né? Passou por uma revolução que envolve uma inundação informacional,
do início dos anos, do fim da primeira década desse século até agora. Diria ali de 2008, 2010 até o que a gente está vivendo agora. Então a gente passa a ter uma dinâmica muito diferente em termos de relações sociais estabelecidas e, por consequência, as relações políticas também. E assim, conforme as pessoas não mais... por exemplo, para a pessoa se informar há 15 anos atrás, ela geralmente tinha que ser... Ela acordava, tomava um café para descrever o cotidiano dessa pessoa. Ela ia numa banca de jornal, comprava o jornal, olha só, ela tinha que ser proativa nesse sentido, né? Comprava o jornal, pegava, folheava ele e tal, e depois tocava o dia dele, né? Na hora do almoço, tirava um tempo, ligava a televisão, né? Sentava próximo à televisão para conseguir assistir um telejornal. Hoje não. Hoje as pessoas recebem bombardeio de mensagens compartilhadas passivamente. Então elas estão ali paradas e estão sendo bombardeadas, o celular está apitando, e elas possuem uma função proativa também de compartilhamento de qualquer coisa. Então a gente passa a ter aí, isso só se deu por conta de aumento da capacidade de armazenagem e aumento da velocidade de processamento que a gente tem em termos tecnológicos do mundo contemporâneo. Então, o mundo contemporâneo é um mundo estruturalmente, tecnologicamente falando, totalmente diferente do que era há mais de 10 anos atrás, muito diferente, e os seres humanos estão se formando de maneira diferente também, porque se a gente for lembrar aí o George Simmel, um sociólogo importante, o ser humano é um ser dado à base da socialização, é o processo de socialização nas interações cotidianas. Se nas interações cotidianas você tem códigos novos dados, né, e maneiras de se interpretar aquilo feitas de outra forma, você passa a ter um outro, digamos assim, um outro homo sapiens. Eu acho que, pelo que a gente estava conversando aqui também, existe uma questão de identificação que vocês colocam, mas que hoje isso acontece no geral, né? A gente vive nas bolhas, né? Não é só a bolha da extrema-direita, né? A gente vive nas bolhas específicas e essa dificuldade de diálogo vai se tornando cada vez maior, né? E isso tem impacto direto na vida social e na vida política, né? A gente estava conversando o foco do... Depois eu queria saber direitinho os números, assim, quantos grupos vocês acompanharam, né? Mas a gente tem aí um movimento, né? Que a gente conversou, que eu mencionei, por exemplo, o texto da Rosana, que ela fala que os grupos de extrema-direita são os que têm um controle maior desse tipo de ferramenta, né? Mas a gente cria as bolhas dentro dos grupos. Às vezes, por exemplo, eu tô numa bolha que eu não recebo essas notícias. Aí eu fico assim, nossa, mas ainda bem, né? Você fala, que bom que eu não tenho uma tia, um tio que manda pra mim um monte de notícia falsa e tal. Mas a gente fica alheio ao que acontece de forma geral, né? Porque são milhões de mensagens, são um número altíssimo de engajamento, e a gente fica com dificuldade de dialogar e combater esse discurso anti-ciência, porque você não faz parte desses grupos, né? E aí a gente às vezes fica falando para as mesmas pessoas, né? E aí eu acho que isso vai prejudicando o próprio processo político, né? De forma mais geral, enquanto sociedade, né? Como que a gente vai desconstruir as notícias falsas se a gente não faz parte desses grupos onde elas correm? E uma coisa interessante, Vitor, que você apontou, que a gente já... Enfim, que a gente tem percebido, né, o fluxo, né, de notícias. As notícias falsas sempre existiram, né? Sempre existiram lendas, né, mitos, né, e coisas que as pessoas, tanto com relação à saúde, né, do que remédio tal faz bem, de que, sei lá, depois de comer você não pode nadar, né, essas coisas assim mais que não eram tão perigosas, né, mas essas informações falsas, ou mesmo disseminação política, de uso político de notícia falsa para prejudicar determinado ator político, isso sempre existiu, só que hoje o movimento é
absurdo, né? Então, as notícias falsas, ao mesmo tempo que elas têm elas circulam muito rápido, enquanto você está desconstruindo uma, já tem milhares já sendo repostadas, né? Então, é uma coisa, um movimento, assim, de até o fast-checking que a imprensa cria para verificar, né? Qual foi? Acho que foi no debate agora de São Paulo que tinha verificação ao vivo, né? Das falas no processo eleitoral, né? Porque a gente, quando teve as eleições de 2018, acho que a gente está aprendendo muito nesse sentido também, né? De como combater essa circulação de mensagens falsas ao mesmo tempo, né? Mas é um desafio muito grande, né? É um desafio grande, e quando vocês apontam sobre a questão de você se identificar e ter uma mímese, quando a gente começa a criar essas bolhas, acabam que todo mundo vai se mimetizando, né? Mesmo quem tá fora desses grupos bolsonaristas, né? E aí a gente começa a conversar para nós mesmos, e a possibilidade de diálogo vai se tornando cada vez mais difícil, né? Eu complementando um pouco o que o Vitor falou e tentando juntar com a tua fala, né, mano? Quando o Vitor fala aí de um novo Homo sapiens, que a gente chama de uma virada antropológica, né? A formação desse ser foi completamente modificada numa velocidade recorde. Eu não sou nem um pouco otimista quanto a soluções, assim. O que a gente acompanha é que é um pessoal tentado, inclinado a já crer, independente do motivo. Então a pessoa ela acha argumento de qualquer forma. Então não adianta, as agências de fact-checking não têm influência sobre essas pessoas, né? Fala, não, isso aí é da Globo, eu não acredito na Globo. Aí, em 5 minutos depois, ela mesma manda uma notícia da Globo que concorda com o ponto de vista dela. E isso não é uma contradição para ela. Então, assim, eu vejo que no Brasil nós temos 2 problemas que colaboram para que a questão tenha uma dimensão muito grande. Então, o primeiro deles é a má formação educacional geral, aí, pensando em ensino básico, fundamental e médio, né? Então, você tem problemas de interpretação de texto, desconhecimento do método científico, do que é um conhecimento válido, o que é um conhecimento não válido, etc. Então, isso é um terreno muito fértil para esse flood informacional que chega aí com, né, bilhões de notícias, tem que você as procure, né, na forma como o Vitor falou. Então, eu não vejo uma outra solução que não algo semelhante ao que, por exemplo, Finlândia e até a Estônia estão fazendo, que é uma educação de base, o que a Estônia chama de educação midiática. Né, a Estônia ela sofreu em 2007, a Estônia é um país que está muito online desde muito tempo, e ela sofreu um cyberataque russo por conta de uma estátua do período soviético e ficou fora do ar alguns dias, e a partir daí o país, né, falou, não, nós precisamos investir muito aqui nas questões que envolvem internet, tecnologia e tudo isso. E ela tem desenvolvido, né, são cadeiras, né, são disciplinas, né, na escola. Isso é uma notícia falsa, isso não é, né, a Finlândia tem agido da mesma forma. Então isso é um processo que leva tempo, né, que demanda tempo, vontade política, e eu sinceramente não vejo isso acontecendo aqui, pelo menos no médio prazo. Não, né? Recentemente, nós começamos a nos aventurar, isso não está no texto, por grupos do chamado tratamento precoce, que é nada mais, nada menos do que um fenômeno exponencializado daquela vizinha que ia na sua avó e recomendava um remédio X porque fez bem para ela, né? Então, assim, isso inclusive, a gente acabou de ser expulso desses grupos porque nós tentamos jogar ali um contraditório. Pessoal, olha, mas esse outro estudo aqui diz que... Aí a resposta invariavelmente esse é um grupo para quem acredita no tratamento. Se você não acredita, vai embora. Então, assim, não há diálogo, né? Isso é bastante assustador. Só um parênteses que eu queria fazer nesse ponto é que a questão também é que aí não tem questão, não tem o debate de falta de informação ou de escolaridade ou que existe um grupo específico, porque nós temos médicos brasileiros defendendo tratamento precoce, né? É uma coisa que é generalizada, e aí você tem a legitimidade, né? Mas o meu médico me mandou tomar o kit COVID. Então a gente tem, assim, profissionais que continuam replicando
explicando isso. E sabe uma coisa que eu achei interessante, assim, como que as coisas que... Eu não tinha essa percepção, assim, a gente pensa, já aconteceu em outros momentos e tal, mas eu tava lendo sobre um livro, não sei se vocês viram, de um sanitarista médico brasileiro, ainda no século XIX, quando ele falava sobre o surto da febre amarela. E aí tem uma reportagem lá que eu estava lendo uma resenha do livro no Estadão, mas que falava que o próprio médico, ele colocava lá que existia a questão das falsas, né, dos tratamentos para a doença, mas ele falava o mais perigoso são os médicos indicando ventosa, né, então o paciente com hemorragia e o médico recomendando a aplicação de ventosa para o tratamento da doença. E aí ele já fazia as críticas, inclusive ele criticava aglomerações e tal, dentro dos limites que existia na ciência naquele momento, mas ele fazia esse esforço. E aí eu falei, gente, nós estamos agora, né, no século XXI, enfrentando uma situação semelhante, né? Que você tem uma disseminação de um discurso anti-ciência, disseminação de tratamentos que não tem comprovação científica, mas o pior de tudo é que dentro da classe médica, né? Eu acho que para mim o que me revolta mais é isso, assim, você ter dentro da classe médica esse tipo de discurso, né? Eu penso que essa situação a gente encontra até no meio da classe médica, mas no meu ponto de vista o maior problema se dá pela maneira como as pessoas incorporam isso e replicam, né? E aí o médico acaba sendo responsável. E essa coisa de incorporar a desinformação, né? A gente, inclusive a respeito disso, eu tenho uma passadinha pela literatura, né? A gente não fez um estudo baseado em dados, sistematizando isso, mas o que eu encontrei são estudos de colegas da área de ciência da computação que fizeram experimentos para avaliar em empresas quais são as variáveis que tornam aquela empresa com maior propensão a receber spams em e-mails e a incorporar isso dentro de máquina. Eu acho que é o tipo de estudo empírico mais próximo disso que a gente está comentando aqui, que é uma hipótese, né? A gente não tem estudo sobre isso. Baixo nível educacional implica em maior disseminação de desinformação, né? A gente não tem um estudo empírico sobre isso, né? Não fizemos experimentos a respeito disso, pode até ser feito. Mas o que a gente tem de mais similar é a aceitação de spams em meios corporativos, em operadores de sistemas dentro de empresas. E a variável educacional impacta. Então, no agregado de dados, né, a gente supõe que, como o Márcio comentou, né, experiências como da Estônia, da Finlândia, de investimentos pesados em formação educacional para se tentar inserir as pessoas de maneira mais intensa no mundo digital, né, é até hoje o único sinal que a gente obteve para indicar uma maneira de se enfrentar o fenômeno da desinformação. Porque fora isso, né, fora essas estratégias, a gente não tem outra. Pelo seguinte, as plataformas elas se atualizam com muita velocidade, o público se adapta e troca de plataforma com muita velocidade. A cada 5, 3 anos você tem novas plataformas funcionando por aí, e aí é difícil. Voltando até a questão isso que a gente levantou, essa hipótese também, a gente não tem nenhum tipo de afirmação nessa direção, né, com maior contundência, de que hoje é um outro ser humano, né? Para explicar melhor, a gente está falando isso para tentar ser didático, mas para explicar melhor a coisa. Existe um debate já antiquíssimo dentro da história da filosofia e nos estudos de psicologia social, de que os seres humanos, coletivamente, eles têm maior predisposição à aceitação de ideias, de informações baseadas em expectativas a priori. Então, se você tem uma sociedade que já tem um conjunto de valores conservadores ou reacionários, né, e você apresenta para ela esse tipo de informação, já há uma expectativa a priori dela aceitar informações com essas características. Isso não é novo, né? Como o Márcio comentou, inclusive. O que é novidade aí é esse flood informacional, essa abundância de informações e a maneira como as pessoas incorporam isso coletivamente. A ação coletiva é nova.
ação coletiva é muito nova, fruto de um mundo muito diferente mesmo, né? Então, e nisso que a gente imagina que saber explorar essa potencialidade, né, fenomenológica dos seres humanos vivendo em coletividade, de aceitar o que já é uma expectativa a priori, né, você mobilizar isso é uma forma de você conseguir ter poder, né, conseguir obter espaço de mercado, fazer sua empresa crescer, você tem condições de... Né, e talvez a hipótese é que maiores níveis educacionais são menos permeáveis a esse tipo de situação, né, porque tem maior capacidade de checar fonte, porque tem maior ceticismo em relação a explicações metafísicas, né, de realização das coisas no mundo material. Então, assim, basta você, com meio de uma prática de crendices, né, você seguir uma receitinha que magicamente vai vir a cura para um problema que você está tendo, uma doença, uma falta de dinheiro. Então, se você tem sociedades que têm maior capacidade de fazer a checagem dessas informações, de problematizar isso, de entender, inclusive, como é que funciona a tecnologia, você tem menor predisposição à desinformação afetar negativamente essas sociedades. Eu não sei, eu vou fazer um contraponto aqui, que eu acho que eu discordo só numa questão. Eu acho que esse é um problema que eu concordo que o Márcio apontou, precisa ter uma educação digital, isso tem que ter uma formação de base, né? Mas eu entendo que não necessariamente tem a ver com falta de escolaridade, porque acho que como ninguém estava preparado para o que a gente tem agora, a nossa geração, a dos meus pais, por exemplo, principalmente a dos nossos pais, é uma geração que segue disseminando notícia falsa, mesmo sendo pessoas com grau de escolaridade, assim, né? Às vezes me surpreende, mas às vezes você vê, assim, por exemplo, como eu apontei, médicos, classe médica, pessoas que teoricamente estariam acompanhando bem informados, aí recebe lá um grupo, esses dias eu vi uma médica, assim, enfim, respeitada, tal, disseminando lá um guia para o tratamento da Covid, e a irresponsabilidade era assim, porque ela encaminhou, assim, um site de uma organização que diz que pesquisa, né, ivermectina e tal, e era uma associação norte-americana, tem 3 médicos, aí eu fico assim, gente, tem a Organização Mundial da Saúde inteira falando uma coisa, aí tem um grupinho lá de 3 médicos nos Estados Unidos falando uma coisa, não, aí já vou utilizar isso e indicando lá o tratamento da ivermectina, vitamina D, não sei mais o que, e assim, médicos, assim, tipo, outra coisa também, né, a questão do medo da vacina, a questão não sei, é uma coisa que a gente precisaria estudar mais, assim, né, eu não estudei nada disso, mas é mais uma percepção, eu vejo classe médica, dentistas, gente esclarecida, mas que tem um perfil que eu acho que tem o que você falou, Vitor. A pessoa, ela lê aquilo que ela gostaria e que ela acha que é o certo, e aí você valida, né, a sua opinião, entre aspas, né, então assim, eu vou ler essa informação e ela tá me dizendo o que eu gostaria o que é a minha verdade, né, porque você vê dentista, não, porque eu tomo ivermectina pra me proteger, né, aí eu fico assim, gente, né, o que tá acontecendo? E eu acho que a falta da educação digital, eu acho que a gente tem sim a necessidade de avançar um trabalho educacional, mas eu acho que a elite, né, brasileira tem uma responsabilidade muito grande também na disseminação dessas informações, né, porque você dá uma legitimidade, né, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina tem sido muito criticado por não se colocar claramente, uma posição clara com relação à questão do tal do tratamento precoce, e aí a gente fica nessa situação meio nebulosa, assim, as pessoas não sabem a quem seguir, porque você tem órgãos que deveriam se colocar e não se colocam por questões políticas, e aí a gente fica nessa questão. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu fiquei com essa percepção, assim, que eu acho que existe sim a questão de maior esclarecimento geral da população, mas, por exemplo, o movimento antivacina é classe média, né? Isso já tem alguns trabalhos que apontam, por exemplo, né? Eu queria te perguntar sobre isso. O movimento antivacina está mais na classe média do que na população, ou não? O que vocês acham? O Márcio já fez assim. Só uma coisa, só um comentário ainda sobre a educação, aí daqui a pouco a gente vai para... Eu acho até que a variável, a questão é a seguinte, a gente supõe que no agregado
O nível educacional seria uma boa variável preditora para dizer, né? Isso é uma suposição, uma hipótese, né? Em termos qualitativos, sim, é o que você está dizendo, né? O nível educacional por si só ele não faz a diferença, mas em termos qualitativos a gente precisa considerar outros elementos também em aspecto educacional. E aí, se a gente considerar, a gente percebe que tem sistemas educacionais com formações de educação científica distintos entre os países. E o médico brasileiro, ele passou pelo sistema educacional brasileiro, o médico mediano brasileiro, se a gente for considerar, ele passou pelo sistema educacional brasileiro, que é péssimo, que as formações em ciências duras da natureza nossa, na educação básica, elas, por uma série de problemas, elas são formações incipientes, né? Diferentemente aqui do meu caso, né, eu estou falando aqui da Alemanha, aqui na Alemanha tem movimento também. Aqui eles não chamam de tratamento precoce. Por exemplo, esse final de semana eu estava em Bonn, né, na Praça do Beethoven, estava lá uma manifestação em defesa do tratamento livre, é o que eles chamam aqui. E eles dizem que eles são contra as indústrias farmacêuticas, contra as elites, né, políticas, econômicas, e eles são a favor de tratamentos naturais e de que cada indivíduo possa se autodeterminar, né, tratando do jeito que ele bem entender os problemas de saúde dele. Beleza. Ninguém estava botando fé no cara. O cara estava lá se esgoelando em alemão no meio da praça, ninguém botava fé. Aqui você tem desde a educação básica uma formação muito cuidadosa em termos de entendimento do que é ciência, respeitar as autoridades científicas. Muitas vezes eu não vou entender eu não vou entender em detalhes porque esse remédio faz efeito e porque esse não, mas eu vou respeitar a autoridade científica. Mas não teve manifestação aí na Alemanha mesmo? Em algumas regiões que foram contra o isolamento que a Merkel instituiu? Eu lembro que rolou um debate aí também, né? E contra o lockdown, né? Na Europa também, não é? Acho que eu me lembro que na Alemanha teve. Aqui tem esses grupos, mas eles são ultra residuais, eles são muito pequenos, eles têm um impacto muito diferente em relação ao que tem impacto aí no Brasil. Aqui, médico não vai receitar tratamento alternativo de maneira alguma. Aqui o médico vai olhar o Instituto Robert Koch, né? Aqui as diretrizes vêm de lá do Robert Koch, e tem uma preocupação com isso. Aqui você não vai ler uma Folha da Esquina, escrito folhadaesquina.com, e tratar no mesmo nível que a Folha de São Paulo. E no Brasil, a gente percebe que tem... Aqui seria outro nome, não Folha da Esquina, né? Aqui seria a comparação entre a DW e a Didi, sei lá, uma outra paralela aqui. As pessoas não vão depositar o mesmo crédito sobre diferentes meios, porque elas terão uma formação capaz de identificar as diferenças e apontar para aquilo que deve se seguir em termos de autoridade. Só nesse sentido, assim, sabe? Que para dar uma situada melhor na discussão. E assim, Débora, isso são meramente hipóteses, né? Como o Vitor falou, mas eu quero voltar para o seguinte, exemplificar um pouco, né? Você falou da questão da educação, claro que é um elemento, né? Não é o único, mas veja, nós encontramos nesse trajeto dos grupos desde pessoas analfabetas que se comunicavam apenas por áudio até gente com curso superior, né, nas mais variadas áreas. Nutrição, defendendo tratamento precoce, médico, isso que você falou. Então, assim, tem a questão de que o Vitor falou também, muitas formações brasileiras, elas são muito tecnicistas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma esposa enfermeira, ela sempre me fala assim, não, no meu curso, formação boa, Unicamp, mas ela depois, quando foi trabalhar no Ministério da Saúde e teve que lidar com o SUS e com a estrutura federativa e tudo isso, ela falou, eu não aprendi nada disso na faculdade. Então, veja só, eu aprendi a funcionar perfeitamente, né, uma vez, mas eu não discuti grandes questões então tem essa lacuna também, né? Mas soma-se a isso, e aí eu acho que a nossa formação, ela sozinha, ela não dá conta de explicar, porque tem um viés que deveria, eu penso, ser abordado pelas ciências da mente, né? Então, assim, que tipo de situação por exemplo, numa pandemia global, você não tem nenhum tratamento, né, comprovado. O indivíduo está numa situação de desamparo, de desalento. Então, isso talvez o torne mais propenso a
acreditar que aquele comprimidinho lá de cloroquina ele pode tomar e sair, porque aí ele consegue lidar com a angústia da situação que ele está vivendo, né? Então, eu penso que... E aí, eu estou usando o exemplo da pandemia, mas para as outras coisas também vale, assim. A gente tinha nos grupos neopentecostais aquele discurso da teologia da prosperidade, né, que é a vitória, eles repetiam incessantemente que Deus vai te dar a vitória. A vitória é basicamente sucesso financeiro, mas é a vitória de populações, assim, de gente famélica, há anos, né? Então, ela suporta aquilo com, né, essa sensação de desamparo com esse tipo de crença. Eu não sei, isso é uma hipótese minha, não sou da área, né? Enfim, mas eu penso que escapou, ele não é um fenômeno mais que só a partir das ciências sociais tradicionais eles vão conseguir compreender. Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Me fala uma coisa, eu li o texto, mas para os ouvintes entenderem, vocês acompanharam o grupo à distância, tipo como um observador, ou vocês tumultuaram o grupo, assim? Pelo que vocês apontaram, vocês trouxeram algumas questões, assim, né? Deram uma tumultuada nesses grupos aí. Como foi essa experiência aí? Do ponto de vista metodológico, Vitor, esclarece aí a etnografia pra gente, como que isso aconteceu? Especificamente a etnometodologia. Que me chama a atenção para citar um autor de referência, quem tiver interesse nisso, Harold Garfinkel, né? A gente lidar com situações rotineiras, observando essas situações rotineiras e dentro do limite, né, tensionando também para verificar se eles buscam uma reconstrução de normalidade. É a discussão do Harold Garfinkel a respeito de anomia social, né? Então, o que a gente fez foi ficar quieto, acompanhando as discussões, mas aí, diante de alguns casos, a gente se posicionava para perceber como eles iriam reagir, né? Diante de um desfazimento uma situação anômica, né? Em que tem algo ali acontecendo que está fora da normalidade na cabeça daquela pessoa. A gente tentava perceber como é que eles reagiam a respeito disso. Em geral, a gente ficava quieto nos grupos mesmo, porque o mais interessante era observar como eles ficavam, mas é muito difícil permanecer, né? Observar, entendi. Mas eu acho que eu entendo que essa observação acho que faz mais sentido, né? Porque é possível a partir daí começar a identificar os discursos, né? E aí uma coisa, como que vocês identificaram o grau de escolaridade? Foi uma coisa meio que intuitiva ou não? Vocês fizeram um levantamento, assim? Não, é intuitivo, não tem como, né? Então, assim, quando a gente via que fulano não costuma responder mensagem escrita, aí a gente mandava uma mensagem de áudio, ele respondia, provavelmente, né, essa pessoa tem problema de alfabetização, ou pelos erros ortográficos, né, de concordância na mensagem. Então é tudo inferência, não tem um estudo amplo, mas assim, as diferenças eram claras entre tipos de grupo. Por exemplo, isso está no texto. Os grupos neopentecostais, em geral, tinham pessoas que nós inferimos que tinham a escolaridade menor do que os grupos que a gente chamou de New Age, que é a galera gratiluz aí, que vai do horóscopo ao reiki até o QAnon, né, vamos dizer assim. Então ali o pessoal lia textos, compartilhava livros, debatia sobre qualquer assunto ali colocado, né, ainda que sejam coisas eminentemente não científicas, mas enfim, havia um debate, concordância, discordância. Nos grupos de menor escolaridade é eminentemente mimético, não tem. Em alguns casos a gente tentou, né, ou veio até um elemento de fora que entrou e falou assim, olha, eu tenho aqui uma tese diferente sobre o papel de Jesus, sei lá, em tal coisa. E colocava isso lá e não tinha repercussão. Às vezes até uma coisa polêmica. Então,
aí você via que, não, esse grupo aqui, seguramente como grupo, é mais escolarizado que esse outro grupo aqui. Mas a gente não tem nada certo, assim, sobre isso. Só para retomar a coisa dos caminhoneiros, até por isso que eu pensei que o Márcio gostaria de comentar isso. Os últimos registros que a gente teve foi assim, na verdade sempre tem mensagem enaltecendo a figura do caminhoneiro nesses grupos. O caminhoneiro é aquele que carrega o Brasil nas costas, sempre tem, né? O caminhoneiro é a instituição caminhoneiro, certamente ela seria classificada como muito popular no Brasil, né? Se a gente tivesse, eu não vi em nenhum survey esse tipo de opção dada ali, né? A gente sempre vê bombeiros, militares, mas certamente seria, assim, são calorosamente acolhidos ali. Só que uma coisa curiosa é que eles são calorosamente acolhidos, só que as últimas mensagens que a gente teve acesso eram mensagens extremamente contraditórias, né? Coisas do tipo, nós somos caminhoneiros, carregamos o Brasil nas costas, não temos medo do coronavírus, e todo mundo enaltecendo isso, e a mensagem compartilhada muitas vezes, né, entre os grupos lá e tal. E aí, uma coisa interessante é que o conteúdo da mensagem, o caminhoneiro falando, era um conteúdo em que, assim, ele estava fazendo menção à situação do país, que é uma situação impossível de se sustentar. É isso que ele estava querendo expressar ali. Não, o Brasil está tomado pelo coronavírus, é um navio afundando. E a gente é a banda do Titanic, né, tocando nesse navio. A gente vai ficar até o final. Então era altamente contraditório. E no fim das contas, o Márcio descobriu uma outra mensagem circulando em sequência, assim, 2, 3 dias depois, que eram os caminhoneiros aderindo a essa vacinação. Então, assim, eles gravaram um vídeo para dizer que eles eram heróis, né? Tem esse vídeo lá, de um caminhoneiro, não estou dizendo que é a classe inteira, dizendo que era herói, e dizendo que era herói, que o país estava afundando, só que demonstrando apoio ao governo, apesar do país estar afundando, né? E pedindo vacinação em sequência. Então, assim, tudo muito contraditório, basicamente, defesa de interesse corporativo, baseado em crenças. A alegoria era exatamente essa com o Titanic. O caminhoneiro, alguém pergunta para ele, você não tem medo? Eu vou ter que concordar com ele. Porque a gente tá mesmo, né? E sem capitão, né? Sem capitão. Esses dias eu vi um editorial assim, o presidente sumiu. É uma coisa mais ou menos assim, né? Estamos completamente ao léu aí, né? Nesse cenário da pandemia, né? E a questão é que os caminhoneiros mantiveram os serviços essenciais em funcionamento, né? Em termos de distribuição de alimentos e tal. E aí eu acho que se expondo mais ao vírus, certamente a realidade foi se mostrando diferente do discurso, né? Porque às vezes você recebe um discurso questionando a vacina, mas ao mesmo tempo você vê alguém próximo ficando doente, isso deve ter algum impacto também, né? Então, mas é o que eu acho que seria interessante acompanhar isso ao longo do tempo, né? Desde 2018, como que ficou com relação ao apoio ao presidente, né? E como esse discurso anti-ciência pode ter se esfarelando aí ao longo do tempo, ao ponto de que a categoria agora exige ser incluída, né? Como grupo prioritário para receber a vacina, né? Sim, sim. Um grupo no Facebook que a gente acompanhou por bastante tempo, eu ainda acompanho ele lá, esse eu permaneci até hoje. A gente percebe o seguinte, tem muita mensagem ainda de apoio ao governo, muita, sabe? A gente tem um pouco de dificuldade para identificar se são mensagens automatizadas ou se são espontâneas, mas são muitas mensagens de apoio ao governo. Se a gente supõe a lógica de que os participantes dos grupos, eles acabam incorporando, dentro daquela bolha, né, eles incorporam os valores, os pontos de vista de acordo com a reiteração da mensagem, né? A mensagem reiterada tanto bate até que fura, convence. Então a gente pode supor que pode haver aí uma combinação paradoxal entre apoio ao governo e insatisfação com relação à situação profissional deles nesse momento, né? A gente não aplicou nenhum survey, não dá para fazer um tipo de afirmação mais forte a respeito disso, mas pode haver esse tipo de combinação, né? Eles estão ainda apoiando o governo, mas eles estão afetados pela pandemia, como você disse, óbvio, né? E estão expostos a isso.
e tem uma espécie, eles têm críticas em relação a essa situação que está acontecendo no país, né? Sem associar isso, a responsabilidade disso ao governo. Eu li um texto antes da nossa conversa que fala sobre a análise da desinformação na pandemia agora no Brasil. E é um artigo, são vários autores, a primeira autora chama Cláudia Gagliardi. E aí ela fala sobre a questão da desinformação e das notícias falsas, e aí para resumir, assim, quer dizer, o texto tem várias análises, mas a análise de documentos tal, mostra que a principal rede de desinformação é o WhatsApp, né? Que é o que vocês apontam também, essa questão da disseminação, né? Porque o WhatsApp tem menos controle. Aí eu queria, só pra gente conversar e saber a opinião de vocês mesmo sobre isso, né? Sobre, além da educação digital, se uma outra ferramenta, uma outra estratégia deve ser o maior controle do que é disseminado, né? Em termos de responsabilidade. E aí eu acho que é um problema quando a gente joga nas costas das grandes corporações, né? Por exemplo, a responsabilidade é do Twitter, a responsabilidade é do Facebook controlar o que as pessoas circulam e fica por isso mesmo, né? Mas eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, sobre essa questão também desse outro movimento, né? Além de um trabalho de base em termos de formação para as pessoas de modo geral, porque eu entendo que esse é um problema, como eu estava falando, vocês apontaram que tem mais em quem tem menos escolaridade, mas para mim é um problema, assim, geral. Eu acho que todo mundo precisaria ter uma educação digital, independente da escolaridade hoje, principalmente as nossas gerações, né, que não tiveram, que a gente meio que foi pego, né, nesse movimento, né, e a geração dos nossos pais e tal. Além desse trabalho de base, esse movimento também de maior responsabilização das empresas, né, que permitem a circulação dessas informações livremente, né? Porque o WhatsApp segue livre aí. Teve aquela tentativa de controle agora na época das eleições, mas foi ínfimo, né? Esse movimento agora que o TSE fez aqui no Brasil, de combater as notícias falsas. O que vocês acham? Mas é uma discussão mesmo de opinião, assim. Eu sei que precisaria avançar em pesquisa, mas a opinião de vocês sobre isso, o que vocês acham? Bom, eu penso que qualquer tipo de controle normativo, a priori, por meio de uma lei, ele corre o risco de ficar ultrapassado em pouco tempo, porque as plataformas elas estão se atualizando com muita velocidade. Então, eu acho muito complicado, né, a gente estabelecer regras de como essas plataformas vão ter que funcionar, porque a gente não tem controle sobre as transformações que vão ocorrer nelas, nas formas de se comunicar aí para os próximos anos. Então, assim, esse é um ponto que eu tenho críticas, por exemplo, em relação ao último projeto de lei, né, proposto, que é o projeto de lei contra as fake news. Esse é um termo, inclusive, equivocado, né? A melhor definição é desinformação. Você tem vários níveis de desinformação e eu penso que desinformação tem que ser mitigada mesmo, né? Mas não adianta você cristalizar isso numa lei. Dito isso, eu acho que tem que tomar muito cuidado para se exercer o controle, quando a dinâmica da maneira como essas tecnologias são dadas. Porém, eu vejo que tem que haver uma responsabilização por parte dos autores das mensagens, né? O cidadão precisa, ele precisa saber que tem limite, né? Ele compartilhar uma coisa, ele não pode sair compartilhando qualquer coisa, que ele vai se corresponsabilizar por aquilo. E aí, como fazer isso, né? Em países que você tem menos compartilhamento de mensagens baseadas em desinformação, que envolve calúnia, injúria, difamação, você tem menos problema com relação a isso, você pode deixar mais solto. Em países que você tem mais disso, talvez seja o caso de se estabelecer formas de responsabilização individualizada por esse tipo de compartilhamento das mensagens, né? E outra coisa também, as plataformas precisam urgentemente ser pressionadas pelas agências do Estado para se atualizar em relação à maneira como elas vão controlar o conteúdo ali dentro também, porque
no Brasil há um problema grande em relação à maneira como as plataformas elas são muito permissivas em relação ao conteúdo, né? Então tem muito conteúdo absurdo ali, você denuncia para a central da plataforma e ela não faz nada, né? Ela só vai lá, só chega ao limite de tirar o Trump tira o Trump, suspende a conta do Trump, mas quantos outros difusores de desinformação em nível mais baixo estiveram ocupando contas no Facebook, no Twitter nos últimos 4 anos, para a gente falar, no Brasil, né? Muitos. Então, acho que as plataformas precisam saber qual que é a realidade de cada país, precisam ser pressionadas a se ajustar também. E até mesmo o judiciário precisaria contribuir com isso. Sabe por quê? Porque as plataformas, muitas vezes, elas são permissivas no Brasil porque você tem uma série de processos movidos contra as plataformas por parte de quem teve conteúdo retirado. Google e YouTube já fez isso, né? Facebook também já sofreu processo na justiça, teve que reparar aquele que moveu o processo contra. Então, as plataformas precisariam de maior respaldo da justiça também para conseguir retirar conteúdos classificados como de desinformação. Então, o judiciário, no Brasil, ele também contribui para que as plataformas sejam muito permissivas, porque você tem muitos casos, né, eu não vou citar aqui individualmente agora, de pessoas que moveram processo por terem os conteúdos retirados e que posteriormente o judiciário disse que ela tinha o direito de colocar aquilo lá. Eu queria lembrar aí nessa linha, Vitor, antes dizer que eu concordo com absolutamente tudo e que a chance, né, foi, entre aspas, perdida no debate do Marco Civil. Quer dizer, hoje você pode rastrear a origem da mensagem, mas você precisa de autorização judicial, né? E havia uma proposta de identificação pessoalizada ali que não vingou, seja via CPF ou coisa assim. Mas queria adicionar uma outra problemática, que é algo que nós temos acompanhado nesses grupos, um certo movimento de migração. O WhatsApp ele era bastante mais permissivo quando nós começamos. Assim, os grupos não tinham limite de pessoas, hoje são 257. Hoje você só pode encaminhar a mesma mensagem, acho que para 5 pessoas, se ela for uma mensagem comumente encaminhada só para um. Então, assim, é ridículo ainda, mas arrefeceu. E hoje a gente vê a migração desse pessoal para o Telegram. O Telegram tem grupos assim, com conteúdos muito mais absurdos, né? Grupos QAnon, coisa de 5, 6, 7 mil pessoas no grupo. Né? Ele tem a vantagem de que o conteúdo midiático fica em nuvem, então não ocupa espaço no teu aparelho. E recentemente o incentivo do Bolsonaro a outras redes, né? Aquela Parler. Então, a tentativa de controle, ela deve existir, estou plenamente de acordo, mas esses movimentos, eles são muito mais rápidos em migrar do que o movimento institucional em freá-los. Por isso que, mais uma vez, a base de tudo, né, não é só isso, né, mas a base de tudo é uma questão educacional. A gente já está vendo essa migração. A próxima eleição, ela seguramente o maior volume de desinformação vai estar em outras plataformas, com certeza. Nos Estados Unidos, acho que eles barraram essa Parler, né? Ou foi por um tempo aí suspensa. Acho que teve algum movimento assim também. Que foi incentivado também pelo Trump, né? Essa migração. É isso, é mais ou menos o movimento da velocidade na época das eleições de tentar desconstruir uma notícia falsa. Enquanto você tenta desconstruir uma, já tem umas 200 sendo replicadas, né? Então, a tentativa de controle institucional é muito menor do que a velocidade que as coisas vão acontecendo, né? Imagina o desafio aí de vocês para poder acompanhar tudo isso. Importante aí entre os dois grandes conglomerados, né? Vamos dizer, o Facebook, o WhatsApp e o Instagram, frente aos serviços Google, né? Então, o YouTube, por exemplo, ele retira muito mais vídeos do ar do que o Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Então, mas isso eu acho que é algo já inerente da própria empresa, né? Ela adotou uma política um pouco mais... Mas aí você vê, quando o vídeo subiu, alguém baixou, aí ele compartilha esse vídeo no WhatsApp e fala, veja antes que tirem do ar. É uma sinuca. Eles são muito inventivos, muito rápidos. Então, assim, o controle institucional, ele, claro, tem que estar ali, mas ele sozinho também não vai dar conta.
coisa pra gente entender, né? Entender e tentar, enfim, primeiro compreender todo esse universo, né? E depois pensar em traçar estratégias, né? De enfrentamento para essa disseminação aí de falsas notícias, desinformação, né? Que a gente observa aí. Eu quero agradecer mais uma vez, gente. Obrigada pelo papo, foi muito bom. Valeu demais, gente. Bom demais ter vocês aqui. Nós é que agradecemos o convite, a oportunidade. Espero que aqueles que ouviram até agora, né, que eles continuem fazendo o trabalho de formiguinha aí também, de desmentir. A gente sabe que é difícil, mas por enquanto é o que a gente tem. E é isso, estamos à disposição sempre que precisarem. É isso, muito obrigado pela oportunidade. Precisando trocar ideias, só nos chamar aí. Com certeza, gente. Brigadão. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.